Você já parou para pensar que a estupidez pode ser mais do que a simples falta de inteligência? E se ela for uma força sorrateira, capaz de corromper até as mentes mais brilhantes, transformando-as em ferramentas de destruição? E se a verdadeira ameaça à nossa civilização não viesse de vilões declarados, mas de pessoas comuns que por algum motivo deixaram de exercitar o pensamento crítico? Imagine por um momento a seguinte cena. Um cientista de renome, com um currículo impecável, subitamente abraça e propaga ideias perigosas. Um professor, antes conhecido por sua compaixão, passa a defender ideologias nocivas. Um pai dedicado, em um ato de amor distorcido, toma decisões que colocam seus próprios filhos em risco. Não estamos falando de indivíduos mal intencionados. São mentes afiadas e bem-intencionadas que caíram na armadilha do que Dietrich Bonhoeffer chamou de o poder da estupidez. E o mais perturbador é que essa não é uma realidade distante que afeta apenas os outros. Ela está se manifestando bem aqui, em pessoas próximas a nós que, de uma forma ou outra, podem exercer alguma interferência em nossas vidas. Bem-vindo ao canal Consciência Objetiva Oficial. Aqui você encontrará a verdade sem anestesia. Aqui não existem maquiagens ou máscaras convenientes. Se você é possuidor de uma mente forte, fique comigo até o final deste vídeo e afie o seu senso crítico. Vamos juntos decifrar o sistema e atuar no jogo não como meras peças em um tabuleiro, e sim como aqueles que dominam a arte do jogo e jogam como mestres. Isso não é mera divagação filosófica. Em 1961, Stanley Milgram conduziu seus infames experimentos de obediência na Universidade de Yale. Voluntários, pessoas comuns, foram instruídos por uma figura de autoridade a aplicar choques elétricos cada vez mais intensos em um indivíduo. Mesmo diante de gritos de agonia, impressionantes 65% dos participantes continuaram a aplicar choques que acreditavam ser potencialmente fatais. Não eram sádicos ou desequilibrados, eram indivíduos normais que, temporariamente, haviam renunciado à sua capacidade de julgamento moral independente. Esse fenômeno é um espelho exato do que Bonhoeffer testemunhou em primeira mão na Alemanha nazista, o que o levou a formular uma das teorias mais inquietantes sobre a natureza humana. Mas antes de nos aprofundarmos, uma pergunta incômoda. Você já se viu aceitando uma ideia simplesmente porque a maioria ao seu redor a aceitava? Mantenha essa reflexão em mente enquanto desvendamos uma das descobertas psicológicas mais cruciais da era moderna. Dietrich Bonhoeffer não era um acadêmico recluso, perdido em abstrações. Ele era um pastor luterano alemão que presenciou a metamorfose de uma nação inteira. Nascido em 1906 em uma família de intelectuais, seu pai, um psiquiatra e neurologista renomado. Bonhoeffer tinha todos os motivos para crer no poder da razão e da educação. Contudo, com a ascensão do Partido Nazista, ele testemunhou algo que abalou profundamente sua fé na racionalidade humana. Ele observou seus compatriotas alemães aderirem a políticas e líderes que contradiziam tudo o que eles professavam. Não eram massas ignorantes manipuladas por propaganda astuta. Eram professores, médicos, clérigos e intelectuais que ativamente participavam de sua própria capitulação intelectual. De sua cela na prisão em 1943, aguardando a execução por seu envolvimento em uma trama para assassinar Hitler, Bonhoeffer registrou uma das observações mais arrepiantes de sua vida. Contra a estupidez, somos impotentes. Nem protestos, nem o uso da força conseguem mudá-la. A razão cai em ouvidos surdos. O que tornava essa constatação tão gélida não era apenas o contexto, mas sua assustadora precisão. O mal, ele percebeu, sempre carrega em si a semente de sua própria ruína. Ele gera inquietação, resistência e, por fim, o colapso,
Mas a estupidez, ela se convence de que está agindo corretamente, tornando-se assim absolutamente imune a qualquer correção. Talvez a percepção mais aguda de Bonhoeffer tenha sido sobre como a estupidez se alinha às estruturas de poder existentes. Indivíduos maliciosos sabem que estão agindo de forma errada, o que gera conflito interno e, eventualmente, a desintegração. Já aqueles aprisionados na estupidez funcional acreditam estar no caminho certo, o que os torna completamente refratários a qualquer correção, sendo, portanto, extremamente perigosos. Isso não é por acaso. Aqueles que detêm o poder não precisam mais suprimir informações ativamente. Basta que criem um ambiente onde processar informações de forma honesta se torne uma tarefa hercúlea. Quando Bonhoeffer empregou o termo estupidez, ele não se referia a um baixo QI ou à falta de instrução. Ele descrevia algo muito mais intrincado, o que hoje poderíamos chamar de estupidez funcional ou ignorância voluntária. Em suas cartas da prisão, ele elucidou: o fato de a pessoa estúpida ser frequentemente teimosa não deve nos impedir de perceber que ela não é independente. Na conversa com ela, quase temos a sensação de que não estamos lidando com ela como pessoa, mas com slogans, palavras-chave e coisas semelhantes que a possuíram. Observamos muito desse comportamento em militantes políticos que, por falta de julgamento ponderado, convenientemente repetem frases de efeito quando são questionados. E aqui reside a genialidade da teoria de Bonhoeffer. Ele argumentou que a estupidez, muitas vezes, não brota de falhas individuais, mas de pressões sistêmicas que tornam o pensamento independente uma empreitada árdua e custosa. A verdade é que nossos sistemas econômicos incentivam ativamente os atalhos intelectuais. As plataformas de redes sociais lucram bilhões quando os usuários reagem emocionalmente, em vez de pensar criticamente. Canais de notícias conquistam mais cliques com a indignação do que com a nuance. Políticos vencem eleições com slogans simplistas, em vez de propostas complexas. Temos como exemplo frases do tipo "Yes, we can" ou "Make America Great Again". No âmbito individual, podemos cultivar o que os psicólogos chamam de humildade intelectual. O reconhecimento de que nosso conhecimento é sempre incompleto e passível de erro. Isso implica buscar ativamente informações que contradigam nossas crenças, não para nos atormentar, mas para testar a solidez de nossas convicções. Aqui estão algumas práticas concretas que podem servir como sua resistência diária contra a capitulação intelectual. Pratique a fricção intelectual. Dedique um tempo semanal para ler argumentos bem fundamentados de pessoas que discordam de você. Não necessariamente para mudar de opinião, mas para verificar se suas convicções resistem a um escrutínio. Desacelere antes de compartilhar. Antes de postar qualquer coisa online, reserve 60 segundos para verificar a informação com uma fonte independente. Essa breve pausa pode quebrar o ciclo algorítmico que se alimenta de nossas reações emocionais. Pratique dizer, "Eu não sei". Em um mundo que recompensa a ignorância confiante, em vez da incerteza humilde, admitir lacunas em seu conhecimento torna-se um ato radical. Contudo, as práticas individuais não são suficientes. Também necessitamos de mudanças estruturais que facilitem e recompensem a honestidade intelectual. Isso significa exigir que as plataformas de redes sociais revelem seus vieses algorítmicos e como curam o conteúdo. Significa financiar campanhas públicas abrangentes de alfabetização midiática que ensinem as pessoas a avaliar fontes e evidências. Significa projetar plataformas online que valorizem a humildade intelectual em vez da certeza tribal.
Mas, potencialmente, precisamos de políticas econômicas que mitiguem o estresse e a insegurança que tornam as pessoas suscetíveis a atalhos intelectuais. Quando os indivíduos não estão constantemente preocupados com saúde, moradia e emprego, eles têm mais espaço mental para refletir cuidadosamente sobre questões complexas. A teoria de Bonhoeffer era notável para sua época, mas ele não poderia ter previsto o que viria. Não se trata apenas de rendição moral ou pressão social. A neurociência moderna revela algo ainda mais inquietante. Nossos cérebros são, literalmente, programados para sucumbir à estupidez funcional. Pense nisto. Bonhoeffer testemunhou a propaganda nazista se espalhando por jornais e transmissões de rádio. Mas hoje, vivemos algo exponencialmente mais perigoso. Evoluímos da propaganda nazista para algoritmos de redes sociais que sabem exatamente quais gatilhos psicológicos acionar. E agora, adentramos a era da IA generativa e dos deepfakes, capazes de fabricar a própria realidade. A ameaça não está apenas crescendo, ela está mirando diretamente na arquitetura da cognição humana. Não se trata apenas de nazistas ou propaganda. Trata-se do funcionamento do seu próprio cérebro. Nossas mentes evoluíram para priorizar a velocidade em detrimento da precisão, para confiar em fontes familiares em vez das desconhecidas e para buscar informações que confirmem o que já acreditamos. Essas eram características de sobrevivência que ajudaram nossos ancestrais a tomar decisões rápidas, onde a hesitação significava a morte. A parte mais assustadora é: somos todos vulneráveis, independentemente de quão inteligentes nos consideremos. O mecanismo é precisamente o que Bonhoeffer descreveu. Quando as pessoas se sentem ameaçadas e incertas, tornam-se mais suscetíveis a explicações autoritárias que reduzem a complexidade a narrativas simplistas. Mas aqui está o insight importante que torna o alerta de Bonhoeffer ainda mais urgente. Não estamos lidando apenas com manipulação humana. Estamos enfrentando sistemas projetados por inteligência artificial para explorar nossas vulnerabilidades cognitivas com precisão cirúrgica. Cada clique, cada pausa, cada reação emocional está sendo analisada e utilizada contra nossa capacidade de pensamento independente. Bonhoeffer pagou o preço máximo por se recusar a ceder sua independência intelectual. Ele foi executado por enforcamento em 9 de abril de 1945, poucas semanas antes da rendição da Alemanha. Sua última frase, segundo um companheiro de prisão, foi: "Este é o fim para mim, o começo da vida." Seu sacrifício não foi apenas um ato de resistência política, foi uma defesa da própria possibilidade do pensamento humano. Ele compreendeu que, quando as pessoas deixam de pensar de forma independente, deixam de ser plenamente humanas. Tornam-se, em suas palavras, marionetes cujos fios são puxados pela força mais forte no momento. Mas aqui está o que torna o desafio final de Bonhoeffer tão pertinente hoje. Quem permanece firme quando a pressão para se conformar é avassaladora? Quando o pensamento independente exige coragem? Quando o custo da verdade é maior do que o conforto das mentiras convenientes? A resposta não reside em inteligência superior ou educação. Está na escolha diária de cultivar a curiosidade em vez da certeza, de buscar a verdade em vez do conforto, de pensar cuidadosamente em vez de reagir impulsivamente. Esses não são atos heróicos, são práticas cotidianas que se tornam extraordinárias quando todos ao seu redor as abandonaram. A tragédia é que a rendição intelectual frequentemente se disfarça de libertação. Pensar é um trabalho árduo. É desconfortável lidar com ideias complexas e contraditórias simultaneamente. É doloroso admitir que você pode estar errado sobre algo importante. Mas Bonhoeffer argumentou que esse desconforto é o preço de permanecer humano.
Em um mundo que lucra com nossa capitulação intelectual, escolher pensar por conta própria torna-se um ato revolucionário. Isso nos leva, talvez, à verdade mais incômoda de todas. Somos todos sujeitos à estupidez funcional. No momento em que acreditamos estar imunes a ela, já estamos começando a sucumbir. O preço da liberdade intelectual é a vigilância eterna, não contra inimigos externos, mas contra nossa própria inclinação a parar de pensar quando o pensamento se torna difícil. A teoria da estupidez de Bonhoeffer é perturbadora precisamente por sua precisão. Vemos isso em toda parte. Pessoas inteligentes que acreditam em coisas obviamente falsas, indivíduos educados que tomam decisões catastróficas, cidadãos bem-intencionados que apoiam políticas que contradizem seus próprios valores. O problema não é que as pessoas estejam se tornando menos inteligentes. É que nossos sistemas, cada vez mais, recompensam atalhos intelectuais em vez de um pensamento cuidadoso. Mas mesmo nesse cenário, a esperança reside na capacidade de cada um de nós de resistir, de questionar, de pensar por si mesmo, porque no fim das contas, a verdadeira inteligência não é apenas saber, mas saber como pensar e ter a coragem de fazê-lo, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. A liberdade de pensamento é o nosso maior trunfo, e protegê-la é a nossa maior responsabilidade. Obrigado por estar aqui. Se este conteúdo ressoou, considere deixar o like e compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Se você quer explorar mais a fundo o assunto, clique no vídeo que aparece agora em sua tela. Nos vemos no próximo vídeo.